Boa noite, irmãos, a paz de Jesus. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade à exposição da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia. Nós estamos nessa série de mensagem na carta de Paulo aos Tessalonicenses e nós vamos falar sobre o texto que se encontra no capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 12. 1 ao 12. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Diz aí: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida para isso, que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes, e sabeis ainda de que maneira, como pai a filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Até aí. Nós vimos na semana passada, irmãos, a respeito do poder da palavra de Deus que foi exposta entre os tessalonicenses. Como depois de uma passagem pela cidade de Filipos e Paulo, Silas e Timóteo tendo sofrido dura perseguição e tendo sido presos e açoitados em praça pública em Filipos, depois de terem sido liberados, eles, ao invés de desistirem da sua missão, eles, animados pelo Espírito Santo, continuaram a sua viagem e chegaram a Tessalônica. E de maneira apropriada e estratégica, eles plantaram a cidade, na cidade de Tessalônica, a igreja desses irmãos. E depois que saíram de Tessalônica, cerca de 3 semanas, eles ficaram naquela cidade. Depois de 3 semanas, eles saíram de Tessalônica, deixando ali uma grande multidão de convertidos. E isso para Paulo foi a manifestação do poder de Deus, porque ele sabia muito bem que pela sua própria capacidade, pelas suas próprias habilidades, uma igreja não podia ser formada e fortalecida em tão pouco tempo. Mas foi isso que aconteceu.
ele sai dali e vai para Atenas, para Bereia, de Bereia ele vai para Atenas, de Atenas ele vai para Corinto, e quando ele está chegando em Atenas, ele manda Timóteo voltar para a igreja dos Tessalonicenses, e quando Timóteo fica inteirado do que está acontecendo na igreja, ele volta para Paulo, dá as notícias a Paulo, e Paulo resolve escrever a carta aos Tessalonicenses, diante do relatório que Timóteo trouxe para Paulo. E ele inicia a sua carta mostrando o poder da palavra de Deus no meio daqueles irmãos. Ele mostra para aqueles irmãos que eles estavam mortos nos seus delitos de pecado, que eles estavam afastados de Deus, mas que o poder da palavra de Deus e o poder do Evangelho pôde gerar vida, produzir vida neles, a ponto de aproximá-los de Cristo e de fazê-los agora povo de Deus. E Paulo fala que estava muito feliz por causa de tudo o que ele estava ouvindo a respeito dos Tessalonicenses. Como a fé deles tinha sido... a fé que havia sido gerada neles era tão fervorosa que em outros lugares pessoas estavam falando a respeito da conversão daqueles irmãos. E como o testemunho deles estava fortalecendo outras igrejas e outras pessoas já estavam conhecendo a respeito de Deus, do Deus verdadeiro, por causa do testemunho deles. Agora, no capítulo 2, Paulo vai falar um pouco a respeito de algumas dificuldades que estavam surgindo na igreja, principalmente com relação a algumas acusações que pessoas estavam fazendo a respeito dele. Algumas pessoas estavam se levantando na igreja e estavam dizendo que Paulo era, na verdade, um aproveitador. Que Paulo tinha passado por Tessalônica a fim de levantar recursos. Que Paulo era ganancioso. Que Paulo era um mercenário. Que Paulo era um mentiroso. E falavam também que os irmãos da igreja de Tessalônica precisavam tomar cuidado, porque Paulo era um ficha suja, não um ficha limpa, por causa das prisões que ele havia sofrido. Então eles diziam, olha, vocês precisam tomar muito cuidado com esse tal de Paulo. Olha, ele está sujo aí com a Polícia Federal Romana. Eles estão atrás desse Paulo aí. Inclusive, deixa eu falar para vocês, ele foi preso em Filipos. Vocês sabiam que ele foi preso em Filipos? Então não podemos dar ouvidos a esse camarada. E agora Paulo vai falar um pouquinho a respeito dessa situação. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje à noite. Então, o tema da mensagem hoje é prática espiritual ou fé comercial? Prática espiritual ou fé comercial? E esse tema é muito apropriado para os nossos dias. É muito apropriado para o tempo em que a igreja brasileira está vivendo. E nós precisamos, olhando para o contexto da igreja evangélica brasileira, nos perguntar algumas coisas. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Que tipo de evangelho realmente as pessoas estão ouvindo e que tipo de evangelho está construindo a prática espiritual das pessoas? É realmente um evangelho pautado nas Escrituras? Ou é basicamente um evangelho deturpado, como o evangelho que estava sendo pregado na igreja aos Gálatas? Um evangelho tal qual Paulo se levanta contra ele, dizendo que era outro evangelho, e que era, na verdade, um evangelho abusivo, um evangelho que tinha práticas que não faziam parte do evangelho de Cristo, que era um evangelho legalista e que tinha motivações escusas. Motivações gananciosas. E Paulo vai dizer, então, aos Gálatas, que qualquer pessoa que pregasse um outro evangelho, diferente daquele que ele havia pregado, mesmo se fosse um anjo vindo do céu, ele vai dizer, olha, seja
essa pessoa amaldiçoada. Seja essa pessoa anátema. Que tipo de evangelho nós estamos ouvindo e nós estamos vivendo? Que tipo de experiência espiritual tem sido realidade no meio do povo de Deus? Que tipo de experiência espiritual ou jornada espiritual os cristãos da igreja brasileira estão experimentando? Nós podemos dizer que situações das quais o apóstolo Paulo ele se defende nessa carta, elas podem ser claramente observadas na igreja hoje, como prática, como regularidade dentro das igrejas. E o problema é que são igrejas, instituições denominadas cristãs. E nós precisamos pensar sobre como é que nós estamos lidando com toda essa exposição de um evangelho que muitas vezes é corrompido. Qual é a nossa postura diante disso? E como isso tem nos influenciado? Para Paulo, o evangelho, irmãos, não é uma mercadoria. Para eles, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas é possível percebermos nos nossos dias que existem aqueles que estão transformando o evangelho num produto, que estão fazendo da igreja um balcão, que estão fazendo dos crentes clientes, e que estão fazendo do templo uma feira a céu aberto, para vendilhagem de bênçãos, de curas e de outras quinquilharias mais. E é a respeito dessas questões que nós precisamos pensar hoje à noite, baseados no evangelho pregado por Paulo aos irmãos de Tessalonicenses. Os irmãos de Tessalônica. O evangelho, irmãos, ele não é um meio para se ganhar dinheiro. Fosse assim, a história do maior teólogo, do maior pastor, do maior missionário, do maior evangelista, do maior teólogo, teria sido completamente diferente. Paulo não teria morrido preso, sozinho e decapitado. Ele estaria numa casa muito luxuosa, deitado numa banheira de ouro, mas esse foi o final dele. Parece ser um final que nós não gostamos muito. Parece ser um final que nós não gostamos muito porque estamos acostumados com os finais hollywoodianos, onde nos filmes tudo sempre acaba bem, ou pelo menos na maioria das vezes, sempre acaba bem. E nós olhamos Paulo no fim da vida dele sendo decapitado e nós falamos, é isso que tem para nós como cristãos? E o interessante não é ver o que acontece com Paulo no fim, mas é como Paulo está no fim. E no fim ele escreve a sua carta a Timóteo, a sua segunda carta, e ele fala assim, olha, pois eu estou sendo oferecido por sacrifício de libação. Eu vou morrer. Mas, lembrem-se, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça está reservada para mim. E não somente para mim, mas a todos os que amam a vinda de Cristo. É isso que ele está falando. Não é como o fim chega para cada um, mas é como cada um está estruturado para passar pelo fim. Essa é a grande diferença. Por outro lado, se ele acabou dessa forma, nós vemos em Paulo que não existe nenhum homem na história que teve a sua biografia tão estudada, nenhum homem que influenciou tanto o pensamento humano, nenhum líder, nenhum rei, nenhum presidente, nenhum ditador que teve tanto renome quanto Paulo na história humana, perdendo ele apenas para Jesus Cristo. Perdendo Paulo apenas para Jesus Cristo. Porque Paulo, ele tinha por princípio total devoção
a Deus e profundo temor naquilo que ele estava fazendo e naquilo que ele dizia que fazia para Deus. Paulo, como eu disse, ele estava sendo profundamente acusado na igreja de coisas que não eram reais. Paulo não era um ganancioso, Paulo não era um mercenário, não era um mentiroso, não tinha um caráter questionável. E agora ele vai se defender por isso. Entendam, não era uma prática de Paulo ou dos cristãos daquela época se defenderem de questionamentos como esse. Porque eram tão recorrentes, eram tantos questionamentos, que eles falaram assim, olha, eu não vou nem dar resposta. Nós não vamos nem dar respostas a essas coisas. Mas aqui, na carta aos Tessalonicenses, Paulo tira um momento para se defender. Porque ele sabia que os questionamentos que estavam acontecendo na igreja, em relação ao caráter dele, influenciariam diretamente na mensagem dele. E a mensagem dele ficaria comprometida. Então agora ele vai defender, não para defender a sua pessoa, ele vai se defender para defender a mensagem que ele estava pregando, que era a mensagem do Evangelho, para que ela não sofresse o dano, a perda, por causa da sua identidade ser manchada. E ele começa assim, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Sabeis pessoalmente da nossa estada entre vós. Ele tinha e demonstra profunda consciência do testemunho que ele preservou enquanto estava no meio daquelas pessoas. Ele chama a atenção daqueles irmãos com muita autoridade, dizendo, olha, vocês têm plena consciência de como eu me comportei quando estava com vocês. E essa é uma das questões mais questionáveis na igreja de hoje. Porque nós temos muitas pessoas se dizendo convertidas, poucas pessoas que realmente têm um testemunho coerente. Muitas pessoas que se dizem cristãs, poucas pessoas que apresentam Cristo com a sua vida. E essa é a grande pergunta a respeito do poder da igreja evangélica no Brasil. Se realmente nós temos uma série de conversões genuínas na igreja, ou se nós estamos tendo apenas adesões a um novo estilo de religião. O que é que realmente está fazendo a cabeça das pessoas nos nossos dias? Se é realmente uma questão de transformação, ou se é meramente uma questão de religiosidade e de uma comercialização da fé. Quando ele fala, olha, vocês sabem, ele não está querendo ser intimidador. Ele está chamando os cristãos à consciência. Ele está mostrando que o testemunho entre eles foi um testemunho de amor. Ele está dizendo, olha, vocês mesmos podem chegar à conclusão de vocês. Vocês mesmos podem ter as convicções de vocês e tirar as convicções de vocês a respeito do meu procedimento. Parece haver aqui uma mistura, hoje em dia, desses conceitos. Antigamente, se levantava recursos para a evangelização. Hoje, na igreja, parece que se evangeliza para se levantar recursos. Parece que mudou. Antigamente a igreja estava comprometida, cada cristão, em fazer as suas doações, para que o reino de Deus fosse, anunciado. Hoje em dia parece que existe uma inversão desses valores, porque parece que alguns estão pregando o evangelho, evangelizando, para poder levantar dinheiro para si mesmos, para o enriquecimento próprio. Então,
não existe um testemunho muito claro como o testemunho de Paulo. E Paulo vai dizer, olha, eu tenho aqui algumas provas de que o que eu fiz realmente foi algo aprovado por Deus. E sabe o que é a prova do que eu fiz e que é aprovado por Deus? São os frutos que existem entre vocês. A minha estada entre vocês, ela não foi infrutífera. A defesa de Paulo era justamente os frutos dentre os tessalonicenses. Ele está falando, olha para vocês, se vocês hoje se dizem cristãos, se vocês conhecem a Cristo, se vocês amam a Jesus, é por causa do meu trabalho, é por causa daquilo que eu fiz entre vocês. E esse trabalho não é esses frutos não são apenas respostas do meu trabalho. Esses frutos são respostas da graça de Deus que se manifestou através do meu trabalho. Não é que eu fiz essas coisas, mas foi Deus que fez através de mim. Então Deus está aprovando aquilo que eu fiz. Deus está aprovando o meu trabalho. Eu estive apenas 3 sábados entre vocês. Ou seja, 3 semanas. Em 3 semanas, uma multidão havia se convertido. E esses frutos eram legítimos. Não eram frutos falsos, apenas de conversões numéricas, apenas de inchaço. Não, mas eram frutos de transformação, que demonstravam transformação a ponto de outros locais, outras regiões começarem a falar a respeito da mudança que estava acontecendo entre a igreja dos Tessalonicenses, entre aqueles irmãos. O testemunho estava sendo, anunciado a outros povos, e outros povos estavam falando dos Tessalonicenses, e ele está mostrando, olha, isso é fruto de verdade. Fruto é quando a pessoa ela se converte a Cristo e a vida dela é mudada, é transformada, e a santidade passa a ser aplicada na vida dela. Inchaço, religião, é quando a pessoa apenas ela adere a um novo sistema religioso. Ela passa a frequentar, ela passa a se vestir igual, ela passa até a falar igual aos demais irmãos da igreja, mas não existe uma mudança interna, verdadeira, não existe uma transformação promovida pelo Espírito Santo que aplica a santidade de Deus na vida da pessoa. E ele está falando, olha, isso aqui são demonstrações dos frutos verdadeiros, genuínos que aconteceram no meio da igreja. Existem alguns problemas na igreja de hoje, porque parece que a igreja de hoje ela está mais preocupada em manter a regularidade das pessoas nos cultos, em deixar os cultos cheios, em deixar as igrejas cheias, do que, na verdade, falar a respeito do Evangelho para a transformação da vida das pessoas. E para isso, valem muitos artifícios. Por exemplo, programas atrativos na igreja, não que isso seja errado, mas isso não é a forma. Não é por isso que a igreja vive. A igreja ela vai se tornar com isso um shopping de sensações. As pessoas vêm à igreja para simplesmente participar de eventos. Se torna um centro de eventos comunitário. Mas quando o evangelho não é exposto, e as pessoas são conclamadas, chamadas ao arrependimento, para que elas possam viver de fato para Deus, então a igreja ela perde o sentido. Não é simplesmente a igreja viver de programas atrativos. Outro problema que faz parte desses artifícios são as promessas gananciosas. Existem muitas promessas hoje que promovem a cobiça das pessoas. Olha, venha para a igreja porque você vai enriquecer. São testemunhos atrás de testemunhos que só falam a respeito de enriquecimentos extraordinários das pessoas. Você não ouve aqueles testemunhos onde a pessoa fala de uma transformação pessoal, da transformação do coração,
da transformação da sua vida. Como aquele rapaz que estava entrevistando, aquele pastor que estava entrevistando uma mulher, e ela subiu para poder dar o testemunho, e ele falou assim: vamos lá, irmã, conta a bênção. E ela falou assim: Jesus entrou na minha vida, ele transformou a minha vida. Ele: legal, conta a bênção. Porque bênção tem sido sinônimo da materialização da vontade das pessoas. Quando, na verdade, Paulo está falando aqui que a mudança, a transformação, passa pela aplicação da palavra de Deus na vida das pessoas. Mas a igreja, ela tem crescido por causa dessas muitas promessas gananciosas. E aí as pessoas veem como se elas estivessem vindo a um mercado que está oferecendo ofertas fantásticas. É uma Black Friday da fé. E as pessoas estão cada vez mais aderindo a esse evangelho tão diferente das Escrituras. Existem outros artifícios, como a vendilhagem de sonhos, a venda do caminho mais curto para a aquisição dos sonhos, curas, bens, relacionamentos. Olha, venham, vai ser fácil você conquistar o que você quer. É só você fazer aqui uma oferta, um sacrifício no altar, e você vai conseguir o que você quer. Todas essas mensagens me parece que são mensagens gananciosas e contrárias àquilo que Paulo está utilizando como argumentos para se defender. Ele está falando: olha, eu não faço desse jeito. E a igreja de hoje está fazendo desse jeito. Contrário àquilo que Paulo está negando, se negando a fazer. Outro problema outro artifício é a segurança espiritual terceirizada. As pessoas dizem que precisam estar debaixo da cobertura de algum líder espiritual. Olha, se você sair debaixo da minha cobertura, você está lascado, hein? A coisa vai pegar para você, então não sai não, fica aí pianinho. Existe essa terceirização. Quando, na verdade, a liderança espiritual não tem nada a ver com uma cobertura protetora. Ela tem simplesmente a ver com uma questão de organização da igreja. É uma liderança que precisa ser respeitada e que a Bíblia ela vai tratar seriamente esse caso, dizendo que todo tipo de atitude contrária a qualquer autoridade, seja civil ou eclesiástica, é vista como rebelião. Mas, ao mesmo tempo, é simplesmente uma questão organizacional. Nós não estamos debaixo da proteção espiritual de ninguém. E nem devemos estar debaixo da proteção espiritual de um outro homem. Nós estamos debaixo da proteção espiritual de Cristo, do Cristo crucificado, que tomou o nosso lugar na cruz. E ela é suficiente. Nós não precisamos estar debaixo de outro cuidado. É Ele que cuida de nós. Então, o frutífero para Paulo não se relaciona só com números. Se relaciona com transformação, com pessoas transformadas. Não simplesmente com um acúmulo de pessoas. Um autor, Michael Green, ele, no seu livro Evangelização na Igreja Primitiva, diz o seguinte: o problema da igreja moderna é que os teólogos não querem ser evangelistas e que os evangelistas não querem ser teólogos. Então você tem aqueles que sabem muito, mas não querem fazer as coisas, e aqueles que não sabem nada, mas querem fazer as coisas. E esse é um grande problema, porque nós vemos a característica totalmente diferente em Paulo. Paulo, ele é o grande evangelista, mas ele é o grande teólogo. Porque as coisas, elas não são diferentes. A verdadeira evangelização, aquilo que realmente precisa ser anunciado às pessoas, é o evangelho puro de Deus, o evangelho puro de Cristo. E
tudo isso precisa ser passado com muita coerência e passado para as pessoas com muita eficiência, para que as pessoas tenham acesso à verdade e não a mentiras. Porque muitas mensagens, elas são apenas travestidas de verdade, mas o seu interior é completamente mentiroso. E quando muitas vezes as pessoas expõem a verdade, por trás existe uma motivação gananciosa. E isso também é errado. Então, nós precisamos olhar para a igreja de hoje e assumirmos que nós precisamos olhar para a carta de Paulo aos Tessalonicenses e rever os nossos princípios. E rever que tipo de evangelho está sendo anunciado. No versículo 2, ele vai dizer que ele teve ousada confiança, mesmo depois de ter sofrido tanto em Filipos. E isso fala a respeito da essência da igreja, da nossa postura como cristãos. Porque ele mesmo tendo sofrido, tendo sido espancado em Filipos, tendo sido preso em Filipos, depois foi escorraçado de lá, ele chega em Tessalônica e ele poderia ter falado: eu não quero mais esse negócio, eu não preciso dessa vida, eu não preciso sofrer isso, eu preciso, na verdade, de umas boas férias depois do que eu sofri em Filipos. Não, mas ele continua, e ele está falando assim: nós tivemos ousadia em Deus, confiança em Deus, nós sabíamos que tudo que nós passamos em Filipos, nada mais era do que plano de Deus para a glorificação do nome dele. Ele sabia que os problemas não fogem do controle absoluto de Deus. Ele sabe que problemas, eles surgem como meios de glorificação a Deus. E ele sabe que a continuidade precisa ser uma verdade, mesmo diante das lutas mais tenebrosas, para que o caráter do verdadeiro cristão e as suas motivações sejam expostas como verdadeiro testemunho de Deus às pessoas. Porque quando você vê alguém que sofre, quando você vê alguém que está passando por lutas terríveis, mas que continua fiel a Deus, isso é um profundo testemunho prático de que ele verdadeiramente ama Jesus. E é isso que ele está falando: olha, foi assim que nós chegamos até vocês. Vocês têm o testemunho de que as coisas não estavam boas para nós. Mas nós mesmo assim amamos vocês o suficiente para pregar o evangelho genuíno. No versículo 3 ele vai dizer: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. A mensagem de Paulo, ela tinha algumas características, ou o trabalho de Paulo tinha algumas características. Em primeiro lugar, ele vai dizer: olha, a mensagem não procede de engano. Paulo pregou o evangelho puro, irmãos. Não foi um evangelho maculado, não foi um evangelho misturado, mas um evangelho puro. Um evangelho que, segundo ele, procedia de Deus. Paulo vai dizer em outras passagens que haviam homens, por exemplo, lá na sua carta aos Filipenses, ele vai dizer que haviam homens que estavam pregando por porfia, por ciúmes, e até mesmo homens que pregavam o evangelho para acrescentar dores às dores de Paulo. Porque Paulo, naquele tempo, estava preso, e ele fala assim: olha, tem gente pregando porque acha que quanto mais eles pregam, mais eu vou sofrer. Mas segundo ele, o importante era que o evangelho fosse pregado. Não importa. Segundo ele, é que o evangelho fosse pregado. Mas existem outras passagens, como a passagem que nós falamos sobre Gálatas, que dizem que o evangelho, ele não pode ser deturpado. Porque quando ele é torcido, ele deixa de ser o evangelho de Cristo e ele se torna uma tática de Satanás. Porque é isso que o diabo faz. Ele engana. É isso que o diabo faz. Ele torce a palavra de Deus. E quando você torce a palavra de Deus, quando uma pessoa torce a palavra de Deus, ela está demonstrando a mesma essência do diabo no jardim do Éden. Porque foi isso que o diabo fez no jardim do Éden. Ele pegou a palavra de Deus e só deu uma torcidinha. Só deu uma pequena
mudada em um termo e fez Eva cair. Então, qualquer que seja a mudança, por menor que seja a mudança feita no Evangelho, ela se torna mais uma palavra do diabo do que, de fato, a palavra de Deus. E nós precisamos entender isso. Ele vai dizer que não foi só com o Evangelho de Deus, o Evangelho puro, mas ele foi também sem impureza. E quando ele fala que sem impureza, ele está falando que ele vivia uma vida pura, que a vida dele era coerente com a mensagem que ele pregava. Que ele pregava e vivia o que pregava. Que era diferente de outras pessoas. Essa palavra impureza muitas vezes é usada para impureza sexual, mas aqui está falando da impureza da mente, das motivações. Ele está falando, olha, quando eu fui até vocês, eu não tinha motivações erradas, eu não tinha um pensamento errado, eu não tinha um pensamento ganancioso, eu não tinha um pensamento de usar vocês. Não! As minhas motivações eram corretas. A motivação errada eram as motivações dos falsos mestres, que pregavam uma mensagem diferente com motivações diferentes. Ou então, era a mensagem que aqueles homens pregavam, que ele fala em Filipenses, que pregavam por porfia, que pregavam por inveja, ou para acrescentar dores para ele. Eram homens que faziam isso, pregavam o evangelho correto, mas com motivações erradas. Então também está errado. Isso quer dizer que nós podemos fazer coisas aparentemente certas, mas profundamente erradas. Para Deus nós precisamos fazer a coisa certa, do jeito certo, com a motivação correta. E ele fala que não foi com dolo também. Ou seja, ele usou métodos puros. Ele pregou o evangelho puro, ele viveu uma vida pura usando métodos puros. A palavra dolo aqui, ela tem o sentido de colocar uma isca no anzol para pegar o peixe. Você usa iscas para pegar o peixe. E ele está falando assim, olha, eu não usei métodos errados. Ele está falando assim, olha, tem gente que tenta pregar o evangelho usando métodos enganosos. Como outro dia eu estava vendo um camarada que colocou lá um desafio, não sei como é que é esse negócio aí, um desafio do ônibus, que você e um amigo seu vai para o ônibus, olha que legal, vai para o ônibus, chega lá no ônibus, você começa a pregar, aí você faz o apelo, ele diz que se converteu para poder impactar as outras pessoas com o evangelho. E desafiou o Brasil inteiro nisso aí. Isso é mentira. Isso é método enganoso. É um método que Paulo não usava. Ele não usava métodos também gananciosos. Ou seja, ele não tinha segundas intenções. Alguns filósofos naquela época passavam ensinando as suas filosofias, mas para poder tirar dinheiro das pessoas. E muitos evangelistas, já naquele tempo, faziam isso. Iam nas igrejas, pregavam para poder arrancar dinheiro das pessoas. Paulo está falando, olha, eu não sou um desses. E vocês sabem que eu não sou um desses. Sabe por quê? Porque eu trabalhei enquanto eu estava com vocês. Eu trabalhei enquanto eu estava com vocês. Eu construí tendas. E outra, o meu sustento não veio só das tendas, o meu sustento veio da igreja de Filipos, porque aqueles irmãos me amavam e me sustentaram enquanto eu estava junto com vocês. 2 vezes ele vai dizer. No versículo 4, ele vai falar a respeito das responsabilidades de um trabalho fiel. A igreja precisa trabalhar fielmente pelo reino de Deus. Ele vai dizer, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Ele vai dizer, olha, nós fomos aprovados por Deus. E o que é aprovados por Deus? Aprovados aqui, a palavra no original, ela tem o sentido de um presente contínuo. Não é só uma coisa que você fez uma prova e você foi aprovado como um teste da prefeitura e agora você tem o emprego garantido, vitalício. Não.
é uma aprovação contínua, como alguém que precisa diariamente passar por um controle de qualidade. Diariamente passar por um controle de qualidade. Eu gosto muito de uma frase de um irmão, presbítero da nossa igreja, que diz que no céu, para com Deus, nós não temos poupança. No céu, para com Deus, nós não temos poupança. E isso é uma verdade. Você pode ter sido, antigamente, um bom cristão aprovado por Deus. Não quer dizer que no futuro você vai continuar sendo um cristão bom aprovado por Deus. Porque se você mudar os seus métodos, se você mudar a sua vida, você será reprovado por Ele. Essa é a questão de Paulo. E Paulo está falando, olha, vocês sabem como eu vivi no meio de vocês. E Deus que me aprovou enquanto estava no meio de vocês, continua me aprovando hoje. Por quê? Porque Ele confiou a nós o Evangelho. E quando Ele fala que confiou a Ele o Evangelho, Ele está falando assim, Ele confiou a nós o Evangelho como se fôssemos mordomos dEle. O que é mordomo? Mordomo é alguém que você confia alguma coisa para Ele cuidar. Como José no Egito, na casa de Potifar, ou José, quando ele foi ser primeiro-ministro de Faraó, ele foi mordomo das coisas de Faraó. Ele está falando, Deus me confiou a mordomia do seu Evangelho. Deus me deu essa honra para que eu pudesse administrar o Evangelho da melhor maneira possível. E no versículo 5 e 6 ele continua falando a respeito da responsabilidade de um trabalho fiel. Ele vai dizer assim, a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Ele vai falar, olha, existem algumas responsabilidades dentro da igreja que precisam ser mantidas. Primeiro, comunicação da verdade. Não usa de linguagem de bajulação. O bajulador aqui é alguém que lisonjeia com a intenção de ganhar dinheiro. É alguém que tem um descompasso entre boca e coração. É alguém que tem na boca palavras macias como manteiga e o coração duro como pedra. É alguém que tem palavras celestiais, mas uma motivação maligna e infernal, que só tem o interesse de tirar alguma coisa das pessoas. Parece para vocês algo que pode ser percebido nas nossas igrejas hoje? Você consegue perceber isso na igreja evangélica brasileira? Porque se você consegue perceber isso, parece que a igreja está andando na contramão daquilo que a Bíblia está dizendo. Ele vai dizer também que não pode haver intuitos gananciosos. Ou seja, a igreja precisa ter objetivos morais claros. Paulo não trabalhou como missionário. Paulo trabalhou como missionário, não como mercenário. O trabalho dele era missionário. Ele tinha o objetivo de trabalhar para a conversão das pessoas e não para o enriquecimento próprio. Ele também fala que não buscava a glória de homens. Isso nos fala a respeito do fundamento básico da missão da igreja e da vida humana. Nós não trabalhamos para agradar homens. Nós trabalhamos para agradar a Deus. Nós trabalhamos para a glória de Deus. A igreja existe para a glória de Deus. Qualquer pessoa que vive e que trabalha para Cristo e que se torna um cristão tem um único objetivo: agradar ao Senhor e não agradar outras pessoas. E Paulo está falando, olha, enquanto eu estive no meio de vocês, eu não tive problemas em falar com vocês a respeito da verdade. Sabe por quê? Porque eu não vivo para o meu próprio engrandecimento, mas para a glória de Deus. É isso que ele fala no capítulo 1, no versículo 5. Que ele fala assim, olha, o nosso evangelho chegou até vós. Ele não está falando, nós chegamos até vós. O importante não eram os missionários. O importante não é o mensageiro, irmãos. O importante é a mensagem que está sendo pregada. Eu sei que hoje é diferente. Hoje, o que se expõe é a imagem das pessoas. O que se expõe é a performance das pessoas. Mas Paulo está saindo do centro aqui. Ele está falando, olha, não importa quem eu sou, importa a mensagem que eu trago para vocês. É ela que tem o poder de Deus
para a salvação. A unção, como muitos dizem, não está no pregador. A unção está na mensagem que é pregada, porque é ela que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. É ela que entra no coração das pessoas e transforma o coração das pessoas. E é essa mensagem que precisa ser preservada. Nos versículos 7 e 8 ele vai dizer: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, como ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Ele vai falar assim: olha, nós poderíamos até pedir que vocês nos sustentassem. E isso é uma coisa óbvia, porque a Bíblia vai dizer que todo trabalhador é digno do seu salário. Mas ele vai usar aqui algumas figuras e ele vai exemplificar a atitude de um servo fiel do Evangelho. Ele vai falar para os irmãos de Tessalônica que quando esteve entre eles, a atitude dele foi uma atitude de mãe. Uma mãe que ama profundamente. Ele vai dizer assim: qual ama que acaricia? Essa ama que é a ama de leite, é a mãe que está dando leite. É mais do que a pessoa que não é mãe e que se torna a pessoa que vai nutrir a criança apenas. Não, ele está falando assim: olha, eu estou me colocando no papel de mãe. E é interessante que eu vejo muito isso acontecer na minha casa. E mãe tem essa prática, qualquer uma. Às vezes nós chegamos com fome e tem um pouco apenas de comida, e eu vejo que a Bruna vai lá e ela faz, esquenta aquela comida e ela separa a comida para o Davi e ela separa a comida para mim. E de repente eu chego, eu olho e falo assim: tá, mas e você? Ela fala: não, eu não estou com fome. E de repente eu vejo, eu dou uma volta, eu chego lá, ela está comendo, às vezes, uma bolacha com água, um pão com água. Mãe tem disso. Mãe tem disso, ela abre mão daquilo que ela tem na mão pelo filho, não é verdade? E é isso que Paulo está falando: olha, eu tinha o direito de fazer isso, mas porque eu tratei vocês como meus filhos, eu abri mão. Porque eu amei vocês como a filhos, eu abri mão desse meu direito. A mãe, ela sempre está disposta a abrir mão do seu sustento em prol dos filhos. A mãe de leite, também, como Paulo vai nos explicar, ela começa a fazer um autopoliciamento. Não é? Toda mãe aí sabe que quando você teve o seu filho, você falou assim: bom, tem algumas coisas que eu não vou poder comer. Se eu comer chocolate dá dor de barriga, se eu comer pimenta dá dor de barriga, não é? Aí você começa a fazer essas análises. Às vezes são coisas que vocês gostam e que vocês falam assim: olha, eu não vou comer isso, porque isso vai ser excretado no leite, não é? E vai dar dor de barriga no meu filho. E isso é prejudicial para ele. Porque a mãe, ela não dá apenas o leite, ela dá ela mesma, porque o leite é parte dela. E é isso que ele está falando aqui: olha, eu dei para vocês o evangelho de Deus. Eu dei aquilo que era parte de mim. Como mãe que dá o melhor, eu dei para vocês o melhor. Eu vivi da melhor maneira possível, sabe, cuidando para que vocês tivessem o melhor exemplo possível. E ele vai dizer assim que Paulo tinha com isso profundo temor sobre o que ele estava comunicando para aqueles irmãos, como filhos amados. Porque você quer comunicar o melhor para o seu filho. A mãe quer dar o melhor no leite para o filho, para que ele cresça e para que ele não sofra. Paulo está falando assim: eu também quis dar o melhor para vocês. E quando eu quis dar o meu melhor, eu dei o evangelho. Eu dei o evangelho de Deus. Mas como toda mãe também, ele vai falar assim: mas eu também estava disposto a dar a própria vida por vocês. Porque eu amei vocês como mãe. Porque mãe é uma coisa interessante. Parece que é natural. Ela quer dar a própria vida pelo filho. Se ela puder sofrer no lugar do filho, ela sofre.
E ele está usando esse referencial aqui. Falando assim, eu amei vocês dessa maneira. Isso é muito importante para nós, irmãos, porque isso precisa pautar a nossa vida como cristãos. Amarmos uns aos outros dessa maneira. Amarmos uns aos outros com profundo afeto. Porque ele vai falar assim, olha, como a mãe que acaricia o próprio filho. E esse acaricia aqui só entra na Bíblia mais uma vez. Só existe mais uma vez que essa palavra é aplicada. Quando Paulo, também escrevendo a Efésios, ele vai dizer que o marido precisa cuidar da esposa. Ele vai estar falando agora que ele cuida da igreja. Ele está falando assim como o marido precisa acariciar e cuidar emocionalmente da esposa. Foi assim que eu me portei no meio de vocês. Eu me preocupava não apenas com o bem-estar espiritual de vocês, mas com o bem-estar emocional também. No versículo 9, ele vai usar o exemplo paterno. Ele vai mudar. Eu fui como mãe, mas também fui como pai. Ele vai dizer assim, porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos, para não vivermos à custa de nenhum de vós. Proclamamos o Evangelho de Deus, e a vós proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Então, quando ele fala isso, ele está usando agora a figura de pai. Ele está falando, olha, o pai é aquele que tem amor pelo trabalho, ele faz o trabalho dele com amor, ele tem as motivações corretas. O pai é aquele que trabalha para entesourar valores para os filhos, porque ele quer deixar uma herança grande para os filhos. Ele não trabalha para si, ele trabalha para os filhos. E ele está falando assim, foi por isso que eu estive no meio de vocês. Mas o pai, também ele tem zelo pelo resultado do trabalho dele. É o que você vê no versículo de número 10. Ele evoca o testemunho de Deus. Ele fala, olha, Deus é testemunha. E chamar Deus para testemunha era algo muito, sério para Paulo. Pois ele foi um dos que mais falou, ou talvez o que mais falou a respeito da condenação de Deus. E quem tem profunda condenação de Deus também tem profundo temor de chamar Deus como sua testemunha. E ele fala, Deus é minha testemunha. Ele não evoca só o testemunho de Deus, mas o testemunho da igreja. Ele fala, olha, vocês também sabem como é que nós procedemos no meio de vocês. Eu tenho certeza do meu trabalho bem feito, e eu tenho essa consciência, e vocês precisam ter essa consciência, porque os resultados do meu trabalho, pelo qual eu zelei, ainda está sendo visto no meio de vocês. Ele diz que foi um trabalho piedoso, e nisso ele fala da relação dele com Deus, de temor. Ele fala que foi justo, e nisso ele fala do relacionamento dele com ele mesmo, que ele tinha uma consciência tranquila, e fala que foi irrepreensível, e nisso ele fala do testemunho dele mantido diante dos outros, que ninguém tinha nada para poder falar a respeito do trabalho dele. Por fim, no versículo 12, ele vai falar, exortamos, consolamos e admoestamos, para que vocês possam viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. E ele vai falar aqui, olha, como pai. Então, como pai, eu tratei vocês de uma forma muito especial, porque o pai se preocupa com a individualidade do seu filho, de cada filho. Ele cuida de cada filho particularmente. E ele cuidou de cada pessoa. É diferente de muitos hoje em dia que trabalham com massa. Né? Só trabalham com massa. Não, eu só prego para milhares de pessoas. Só para multidões. Não, o trabalho de Paulo era individual. Fortalecendo cada irmão, cada pessoa. Discipulando cada irmão. E para isso ele vai dizer que como filho, ele exortou. Exortar é chamar para perto. É dosar, disciplina e encorajamento. Ele corrige e encoraja. Isso é muito importante. Ele consolava. Consolar não tem nada a ver com passar a mão na cabeça, mas é a atitude de ajudar o filho a se tornar uma pessoa melhor. E por fim, ele admoestava.
Por fim, ele ademoestava. E ademoestar significa confrontar os filhos, não dando a eles o que eles querem, mas dando a eles aquilo que eles precisam. Insistindo sempre, mantendo uma postura de insistência com eles, de que eles devem viver de maneira digna. Isso é ademoestar, trabalhar para que os filhos possam ser os melhores possíveis. Era assim que Paulo vivia na igreja. É assim que a igreja precisa viver. É assim que uma igreja saudável vive. Que o Senhor possa nos abençoar a nos tornarmos igreja que trabalha nesse nível, que ama nesse nível, que se organiza nesse nível e que tem espiritualidade nesse nível, como Paulo nos dá o próprio exemplo dele. E que nós não caiamos na sedução das facilidades, das propostas e dos modismos que existem no nosso mundo hoje. Deus abençoe a sua vida. Amém?